Cannabis medicinal, maconha terapêutica, CBD. Qual nome devemos usar para nos referir a esta planta quando utilizada como um fitoterápico? Já que muitos estudos apontam que o CBD não age sozinho no tratamento de muitas doenças, torna-se incorreto utilizar o termo CBD para se referir à maconha. Ainda, quando falamos em maconha medicinal, fica a dúvida: existe a maconha que seja medicinal e a maconha que não seja? Na verdade, não. Essas confusões são fruto do forte preconceito relacionado ao uso dessa planta com fins hedonísticos. Por este motivo, os termos CBD ou cannabis medicinal são amplamente utilizados por pesquisadores, usuários e até mesmo por centros midiáticos, na tentativa de desvincular o uso recreacional ligado a essa planta. Nesse contexto, evita-se utilizar nomes populares atribuídos à planta, tais como ganja, um termo utilizado na região da Índia e da Jamaica, e centenas de outros nomes populares, que indicam sua ampla dispersão nos diversos continentes e entre diferentes culturas. Estudos paleoetnobotânicos indicam que pólens dessa planta foram encontrados em 10 sítios arqueológicos da Europa e Ásia, não sendo possível definir a origem exata da planta. Seu uso remonta a 10.000 anos. Na farmacopeia chinesa do Império de Shen Nung, ela estava descrita para uma ampla gama de tratamentos, tais como malária, reumatismo, gota, intestino preso, entre muitas outras. Na Índia Antiga, seu uso era relatado em livros da medicina sagrada, tal como o Atharva Veda, para o prazer, perda do medo, aumento de libido e depressão, sendo descrita como fonte de felicidade e libertadora. Existe uma forte conexão entre o deus Shiva e a maconha no Oriente. No Nepal, os xamãs veneram esse deus, pois explicam que ele descobriu e ensinou as receitas da maconha, por isso consideram como xamã primordial. Uma das hipóteses da introdução dessa planta no Brasil é a de que suas sementes teriam sido trazidas pelos escravos africanos, conhecidas por eles como fumo da Angola. Outra hipótese é a de que os indígenas já a utilizavam no Brasil antes mesmo da chegada dos portugueses. O que se sabe é que as caravelas portuguesas que chegaram no Brasil eram feitas com cordas e velas de fibras de maconha, por serem altamente resistentes à água. No começo do século XX, no Brasil, essa planta era comercializada em farmácias, tal como cigarros índios, para casos de asma, catarro e insônia. Na segunda Conferência Internacional do Ópio da Liga das Nações, que ocorreu em Genebra em 1924, o Dr. Pernambuco Filho disse que no Brasil o consumo de maconha era mais perigosa que o de ópio. Somente no ano de 1961, durante a Convenção Única de Entorpecentes da ONU, a maconha foi colocada em uma lista de drogas perigosas, junto com a heroína. Na década de 60, o químico israelense Rafael Mechoulam isolou o componente CBD e o THC da planta. Em 1992, identificou a anandamida, um canabinoide endógeno. Enquanto isso, no Brasil, o professor Elisaldo Carlini dedicava-se à investigação científica da planta. Em meados de 70, publicou um estudo sobre o efeito do CBD para a epilepsia em humanos. Junto com o Mechoulam, trocaram experiências que culminaram na produção de diversos artigos científicos. A colaboração entre ambos era tanta que Mechoulam enviava pelo correio os canabinoides extraídos e destilados por ele e sementes da planta, para que o professor Carlini pudesse dar continuidade aos estudos, pois naquela época ainda não era proibido seu estudo. Segundo dados atuais de biologia molecular, existe apenas uma espécie de maconha. Seu nome científico é Cannabis sativa. E duas subespécies, a Cannabis sativa subespécie sativa e a Cannabis sativa subespécie índica. Elas possuem características que as distinguem, tais como o formato da folha, tamanho do arbusto, níveis de THC, CBD, entre outros canabinoides, e os níveis de terpeno. Essas subespécies são divididas em 3 quimiotipos, com base nas proporções entre o THC e o CBD presentes nelas. O tipo droga, quando há predomínio de THC, o tipo intermediário, quando há quantidades semelhantes de ambos canabinoides, e o tipo fibra, quando o CBD é prevalente.
As 3.000 variedades agronômicas de cannabis resultam dos cruzamentos entre as suas duas subespécies, por meio de processos de domesticação ao longo dos séculos pelo ser humano. Esses processos resultaram em variedades com diversas características, satisfazendo diferentes necessidades humanas. Assim, podemos explicar o porquê diferentes variedades podem ter efeitos antagônicos. Enquanto algumas são capazes de estimular, outras deprimem a atividade da mente. Por outro lado, ainda há muitas respostas necessárias sobre qual variedade utilizar em determinado tratamento médico. Gostou do vídeo? Então não deixe de acompanhar a continuação da minissérie Maconha através do tempo. No próximo vídeo falaremos mais sobre a ciência por trás dos canabinoides.